Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo agora no livro de Atos, capítulo 1, verso do 16 ao verso 20. Está escrito assim: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão de iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Amados ouvintes da palavra de Deus, Judas, ele traiu Jesus. Foi uma história mundialmente hoje conhecida. Muitos já ouviram falar dessa história. Que Judas cometeu um erro terrível. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele errou. O que ele fez foi gravíssimo. O que ele causou para sua própria vida foi terrível. A decisão que ele tomou, depois de ter andado 3 anos com Jesus, depois de ter conhecido as Escrituras, ele alcançou sorte no ministério. Ele participou dos apóstolos, ele conheceu o mestre, ouviu o mestre dando ensino, ouviu o mestre fazendo milagres, prodígios. Mas por causa de 30 moedas de prata, ele se corrompeu. E ele deixou que o diabo entrasse no coração dele e levasse ele a cometer loucura. E a loucura que ele cometeu foi de ter traído Jesus. Nós sabemos, amados irmãos, que existe muitas pessoas nesse momento que estão cometendo loucuras, que estão tomando decisões erradíssimas. Você está entrando por um caminho de morte. O que você está prestes a fazer é algo que vai danificar a sua vida. Tem muitas pessoas nesse momento que estão sofrendo depressões profundas, estão sofrendo situações difíceis por causa de decisões erradas que tomaram. E Judas, irmãos, ele tomou a pior decisão da vida dele, que foi trair Jesus. Olha só para você ver o fim que Judas teve. No versículo 18, diz assim: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Sem dúvida, é uma referência aos fariseus
que pegaram as 30 moedas de prata dele e comprou para ele a própria sepultura dele. O dinheiro que pagaram para ele trair Jesus foi as moedas que compraram a própria sepultura dele. A decisão errada gera consequências terríveis. E após a traição, após a decisão errada, que Jesus foi pego pelos romanos, o diabo se apoderou da alma de Judas e levou ele para enforcar. Ele se suicidou, mas não foi um simples suicídio. Olha só para você ver a recepção que Judas teve. Como que foi a chegada dele no inferno de fogo? Como que ele foi recepcionado pelos demônios? Foi a coisa mais terrível que aconteceu na vida dele. No versículo 18 do capítulo 1 de Atos, está escrito assim: este adquiriu um campo com galardão de iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Está vendo aqui, irmãos? Não foi um simples enforcamento. Existe um teólogo inglês, irmão, que ele diz assim, ele afirma que o diabo levantou o corpo de Judas e o lançou ao chão após ter estrangulado ele. Tá vendo aqui a força demoníaca que se apoderou dele? Após o diabo enforcar Judas, a força demoníaca pegou o corpo, levantou e lançou sobre o chão. Foi aonde arrebentou todas as suas entranhas e se vazaram as suas entranhas. O autor de Atos, que foi Lucas, ele era um médico. Ele registra um fato mais ou menos assim, que alguma catástrofe sobrenatural aconteceu e ele caiu arrebentando-se. Tá vendo? Então não foi um simples enforcamento. A recepção que Judas teve no inferno, a descida dele ao lugar de fogo, a levada dele até o inferno foi a coisa mais terrível que aconteceu. Então, após ele ter traído Jesus, ele foi se enforcar e o diabo levou a alma dele para o inferno. Eu conheci um rapaz que tentou suicídio. Ele determinou tirar sua própria vida. Ele não queria mais viver. Ele não queria mais enfrentar os desafios da vida. Ele achou que os problemas dele estavam muito pesados e, tirando a própria vida, ele ficaria livre daquela questão. E sabe o que ele fez? Ele amarrou uma corda no madeiramento do telhado, amarrou em seu pescoço e subiu em cima de uma cadeira. E ele chutou aquela cadeira, e quando a corda apertou o pescoço dele, que ele começou a entrar em óbito, ele sobreviveu, e ele contou a experiência que ele teve. Quando a corda apertou o seu pescoço, ele disse que apareceu cães selvagens de tudo quanto é lado e começou a morder seu rosto, a morder sua cabeça, suas costas, suas pernas. Diz que o urro daqueles cães, as dentadas que ele começou a levar eram terríveis. E ele começou a urrar,
a gemer. E o vizinho olhou por cima do muro, viu a cena, pulou, cortou a corda e conseguiu salvar a vida dele. E depois, voltando à consciência, ele relatou que foi a coisa mais terrível que aconteceu na vida dele. Foi a chegada daqueles cães do inferno para se apoderar da alma dele. Ele falou que foi a coisa mais horrorosa que ele viu. Ele não tinha palavras para expressar aquele fato que tinha acontecido com ele. Quando ele estava quase entrando em óbito, uma legião de demônios em forma de cães selvagem foi se apoderando da alma dele, foi se apoderando, e ele sentiu aquela pressão violenta. Ele recebeu mordidas e ouvia aqueles urros de cães do inferno. Graças a Deus ele sobreviveu, porque se ele tivesse sido morrido ali, ele teria sido arrastado pelos aqueles cães selvagens até o centro da terra. Lá no inferno ele estaria hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você fez, eu não sei a decisão louca que você tomou, eu não sei por que você está em tanta depressão, eu não sei o sofrimento que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza do que eu vou dizer: existe perdão para o seu pecado, existe uma saída para a sua situação, existe como o seu caso ser convertido em uma situação. Lá em 1 João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessares os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo? Não escolha a pior decisão, não tire a sua própria vida, não cometa loucura, não entre pelo caminho errado. Peça perdão a Deus pelo que você praticou, peça perdão a Deus pelo erro que você fez. Aí mesmo na primeira carta de João, capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Tá vendo? Houve um sacrifício, houve um pagamento, houve um derramamento de sangue. Cristo se sacrificou naquela cruz do Calvário para abrir para você a porta da salvação. Você tem o direito ao perdão, à reconciliação com Deus. Então tem como você se reparar. Você tem um advogado que é Jesus Cristo, que quer te defender contra os seus acusadores. Em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Você não precisa ter o fim que Judas teve. Você não precisa ser recepcionado no inferno como Judas foi. Você não precisa passar por uma experiência como essa que eu acabei de contar. Ele teve essa experiência terrível dos cães do inferno virem buscar a sua alma.
Graças a Deus ele sobreviveu. Mas tem muitos, irmãos, que não sobreviveram, tiveram que enfrentar essa situação e foram arrastados lá para o inferno e ficarão eternamente lá separados de Deus. Agora, se você entregar a sua vida a Jesus, como está escrito em João capítulo 1, verso 9, todos quanto me aceitaram, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você confessar seus pecados, você vai passar a ser filho. Você vai ter os seus pecados perdoados. Lá em Romanos 8, 16 a 18, diz que aquele que é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Porque aquele que não é de Cristo não tem o Espírito de Cristo. E lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala que você vai passar a ser uma propriedade peculiar de Cristo. Então, se você entregar a sua vida a Jesus, ele vai perdoar seus pecados, ele vai te aceitar como filho, vai colocar seu nome escrito no livro da vida, você vai ter o Espírito de Deus habitando você e você vai passar a ser a propriedade peculiar de Cristo e ele vai cuidar de você. Esta é a saída, este é o caminho. Buscar Jesus, buscar Deus para te ajudar a sair dessa complicação que você entrou. É Ele que pode te ajudar. Você não pode tirar a sua vida, você não pode consertar erro praticando outro erro de forma nenhuma. Você tem que procurar o que é certo, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E chegar até Deus com as tuas petições e Ele vai mudar a sua história de vida. Algum tempo atrás, eu ainda trabalhava com clínica, eu trabalhei 18 anos com viciados em droga. E eu tive muita experiência lá, tanto com o reino das trevas, quanto com o reino celestial. E um dia eu recebi uma ligação para ir resgatar um senhor de aproximadamente 60 anos. Ele era alcoólatra. E eu combinei com a filha dele de no outro dia, 8h30 da manhã, ir lá resgatar ele. E quando estava amanhecendo o dia, irmão, presta bem atenção, porque é muito sério o que eu vou dizer. Quando estava amanhecendo um dia, eu tive uma visão. Eu fui arrebatado, arrancado do meu corpo. Como diz Paulo, né? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Foi um arrebatamento de sentido. E eu fui levantado acima da cidade. E eu pude ver do alto a casa daquele senhor. E em cima da casa daquele senhor, eu vi uma serpente preta que andava sobre o telhado da casa dele. E eu voltei em si, eu acordei, eu falei, meu Deus, tem uma serpente preta lá, pairando sobre a casa daquele senhor. Quando amanheceu o dia, eu fiz uma oração, peguei o meu carro e fui até a residência daquele senhor. Quando eu entrei para dentro, irmão, da casa dele, que ele abriu a porta, ele ficou sentado em um sofá e eu fiquei sentado no outro sofá e ele com uma garrafinha de pinga ainda bebendo, e ali começou uma batalha por aquela alma. Eu comecei a falar para ele sobre o tratamento, eu comecei a falar para ele sobre o amor de Cristo. Jesus quer te salvar, Jesus quer entrar na sua vida, Ele quer libertar você dessa bebida.
E ele começou: não, eu não quero. Não, pastor, eu não vou para lá, pastor, deixa eu aqui. Eu falei: mas irmão, você está precisando de ajuda. E tem que ser hoje. Ele já estava todo machucado de tanto cair. Ele estava até com algumas feridas sangrando. Ele estava numa situação difícil. E eu lutando para tentar convencer ele a ir para a clínica comigo. E ele só dizendo: não, não vou, não quero. E eu insistindo com ele. De repente, irmãos, eu olhei para cima. E no meio daquele conflito, no meio daquela batalha, eu pude ver a serpente preta pairando sobre a casa dele. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Falei: Senhor, tem misericórdia dessa alma. E eu comecei a falar para ele que ele precisava ir comigo. Ao mesmo tempo que eu conversava com ele, eu via a serpente pairando sobre a casa dele. E ele só dizendo não para mim, irmãos. Eu não quero. Eu não vou. Não adianta insistir, pastor. Ele chegou num ponto que ele falou para mim: pastor, pode ir embora que eu vou ficar aqui. Pode ir, não quero. E ele falou não para mim, irmão, até na última hora. Eu levantei com o coração pequenininho dentro do peito, com vontade de chorar, com o espírito pesado no meio daquela batalha. E eu fui saindo, irmão. E quando eu entrei dentro do meu carro, na porta da casa dele, ele teve um infarto fulminante e morreu ali deitado no sofá. Foi só eu sair de perto dele, a serpente deu um bote e abraçou a alma daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa séria. Jesus, até na última hora, até no último momento, ele investiu naquela alma. Charles A. Spurgeon, em um dos seus ensinamentos, sabe o que ele diz? Entre todas as almas que hoje estão no inferno, nenhuma delas poderão dizer: eu fui a Jesus e ele me rejeitou. Nenhuma delas poderão dizer. Mas até na última hora, Jesus tentou tirar aquela alma da condenação do inferno. Jesus está chamando você. Ele quer te receber como filho. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer tirar você da condenação do inferno. Você que está me ouvindo, entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu caminho a Jesus. Deixa Ele tomar conta de você. Deixa Ele tirar você dessa situação. Para finalizar, abra comigo Apocalipse, capítulo 20. Verso do 12 ao 15. Está escrito: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno
deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo a sua obra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha agora o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você não é filho de Deus, se você não se entregou e se você morreu hoje, você vai ser lançado no inferno. Fica consciente disso, tá? Fica consciente dessa realidade, tá bom? Lá no livro de Salmos, capítulo 9, olha só o que está escrito no livro de Salmos, verso 9. É um versículo também bem definido, no versículo 17. Salmos de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Tá vendo? No Salmo 55, 15, olha só o que está escrito. Salmo 55, 15. Que a morte o assalte, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. No Salmo 73, verso 18, está escrito assim, fala sobre o fim que os ímpios vão ter. Certamente tu os pusestes em lugar escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Tá vendo aqui? O que acontece um segundo após a morte de uma pessoa que não tem o nome escrito no livro da vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua alma, e que essas verdades divinas, inspirada pelo Espírito Santo, possa convencer você de tomar a decisão correta. Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Vamos ouvir mais um louvor, Depressão, com Regis Danese.